Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. É sempre bom poder falar com vocês. E aqui estamos novamente no canal Sobrevivência. Seja bem-vindo ao nosso canal. Temos o link aqui do Telegram. À sua direita, um pouquinho aqui, meio apagadinho, o link do WhatsApp para você ficar mais próximo de nós. Os assuntos últimos que nós estamos falando aqui sobre calendários, e hoje nós temos um assunto fantástico para trazer a você. Nós queremos apresentar a diferença entre o calendário cristão, que eles chamam de gregoriano, o calendário judaico e também o calendário de Qumran, que alguns chamam de calendário de Enoque. Nós queremos mostrar a diferença entre eles para vocês e qual se aproxima ou qual está exatamente como está escrito dentro das Sagradas Escrituras. Não saia daí. Qual calendário está exatamente de acordo com as Sagradas Escrituras? Normalmente as pessoas passam a seguir um calendário litúrgico, porque todos são litúrgicos, seguem uma liturgia de adoração. Tanto o gregoriano, quanto o judaico, quanto o hebreu segue uma liturgia de adoração. Nós temos aqui o calendário gregoriano, abaixo o calendário judaico, e juntamente com as práticas agrícolas e litúrgicas, nós colocamos o calendário que desenvolvemos aqui segundo o calendário encontrado nas cavernas de Qumran. E hoje você vai saber a diferença deles, não por tradicionalismo, mas por observação sacerdotal de cada linha. Aqui acima nós temos uma linha que segue a Biblioteca Bíblica Judaica Cristã. Aqui abaixo nós temos uma linha que segue a Biblioteca Bíblica, né? A Biblioteca Bíblica, ficou até redundante, mas é isso mesmo. Judaica misturada com como que eu posso dizer para vocês, com costumes de vários povos, tá? E nós temos aqui uma linha que é uma biblioteca considerada biblioteca de Qumran. Eu vou mostrar para vocês a relação de livros encontradas lá também, que é uma biblioteca que difere um pouco das outras duas. E nós vamos mostrar todos os detalhes para você como você nunca viu. É um vídeo extraordinário, vamos acompanhar o que nós separamos para você aqui. Então, a princípio, eu quero que você compreenda um pouco da história. Nós vamos falar um pouco de história e fazer a leitura também dentro do contexto. Um livro histórico chamado de Macabeus é encontrado dentro da Bíblia Católica. Esse livro de Macabeus conta a história de Judas Macabeus e fala sobre Antíoco Epifânio, considerado por alguns parte da abominação da desolação, certo? A Mariane fará a leitura aqui para nós fazermos um comentário sobre o que marcou esse período de Antíoco, como que foi mudada a liturgia de adoração exatamente seguida até essa época pelo sacerdócio orientado pelo Criador, dado lá para Moisés em ordem para que fosse seguido de Arão, a descendência de Levi, como tinha sido dado a ordem por Israel ou Jacó. Foi entregue, nós vamos mostrar aqui também na literatura, que foram entregue para os levitas, a descendência de Levi, os livros, por isso que os levitas descendem a liturgia sagrada do santuário do Criador. Mariane fará a leitura. 41. Exato. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual os seus costumes particulares. E todos os gentios conformaram-se ao decreto do rei. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e a cidade de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos ao seu país, impedissem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no santuário, profanassem sábados e festas, contaminassem o santuário e tudo que é santo, construíssem altares, recintos e oratórios para os ídolos e imolassem porcos e animais impuros, que deixassem
deixassem também incircuncisos seus filhos e se tornassem abomináveis por toda sorte de impurezas e profanações, de tal modo que se olvidassem assim a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto ao quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Muitos dentre o povo aderiram a eles, todos os que eram desertores da lei, e praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Casleu, no ano 145, o rei fez construir sobre o altar dos holocaustos a abominação da desolação. Então, aqui está uma parte da história. Se você quiser conhecer toda ela, você pode ler. Nós temos o PDF aqui, podemos enviar no grupo para você ler a Bíblia. Na Bíblia de Jerusalém, essa parte aqui de Macabeus. Fala-se Bíblia de Jerusalém porque é um nome que a Igreja Católica deu à Bíblia, mas não é que é lá de Jerusalém, tá certo? É só um título dado a ela. Mas enfim, aqui, quando os gregos invadem, quando eles dominam Jerusalém e destroem a estrutura cerimonial, ou que chamamos hoje de liturgia sagrada, do templo, eles trocam todas as ordens. Profanam o sábado, profanam a festa, tá? Tô usando o sábado aqui para vocês entenderem melhor. As festas e a adoração. Imolam um porco lá e tudo mais. Então, você pode fazer a leitura e você vai perceber que ele profanou todas as leis deixadas pelo Criador. E além disso, nós temos um outro detalhe aqui sobre o que exatamente nós queremos que você compreenda nesse vídeo. A Biblioteca de Neemias. Também nos documentos e nas memórias de Neemias eram narradas essas coisas, e além disso, como ele, fundado uma biblioteca, reuniu os livros referentes aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e cartas dos reis sobre as oferendas. Da mesma forma, também Judas recolheu todos os livros que tinham sido dispersos por causa da guerra que nos foi feita, e eles estão em nossas mãos. Se, pois, deles precisardes, quaisquer que sejam, enviai-nos pessoas que vô-los possam levar. Então, você tem aqui um pouquinho da história. Trouxemos só fatos aqui, eu vou resumir. Isso aqui são pequenos fatos, existem muitos na arqueologia, na história. Existem comentários de Raquel Elior a respeito desse detalhe, e eu quero que você entenda uma coisa muito importante antes de prosseguirmos. As bibliotecas dos livros considerados sagrados foram separados de tempos em tempos. A primeira biblioteca sagrada separada fora dada ali por Moisés nos escritos dele. O Criador pediu para Moisés separar toda a estrutura da lei para que fossem passados dos pais para os filhos. E depois vieram os profetas. Essa estrutura, digamos assim, estava imaculada até esses tempos aqui. E segundo as informações que temos na história, o sacerdócio até esse momento aqui era da linhagem de Arão, como havia determinado o Criador. Então as festividades do Criador, apesar do povo depois se tornar idólatra, por isso que ocorreu essa invasão aqui de Antíoco Epifânio, você vai perceber que o povo já era idólatra naquela época, mas as festividades e o descanso ainda havia sido mantido, e por parte de alguns fiéis, a circuncisão e outros detalhes da lei do Criador. Agora, dentro da história, nós temos dentro da história aqui, você vai encontrar em enciclopédias um comentário interessante. Pode ler aqui, Mariane: perseguição aos judeus e a revolta dos macabeus. Entenda que a palavra judeu, ela vem agregada aqui à história, mas a palavra aqui não seria judeu, seriam os hebreus, porque o judeu ele vai surgir a partir de Macabeus aqui. A partir de Antíoco Epifânio é que surge essa linhagem judaica, e eu vou mostrar para você nesse vídeo. Como Jerusalém era dominada pelos gregos, a adoração a Deus e ritos judaicos foi proibida sob pena de morte. No segundo templo, Antíoco IV ordenou que um altar de culto a Zeus fosse erguido e que os sacrifícios deveriam ser feitos aos pés de um ídolo na imagem do rei. Porém, os judeus se enfureceram com aquilo e, com a liderança de Judas Macabeu, o líder judeu antigrego, pôs os incitados
assedianos em uma guerra de guerrilha e várias vezes derrotou os generais que Antíoco havia encomendado para lidar com o levante. Judas recusou uma anistia parcial, conquistou a Judéia, com exceção a Acra em Jerusalém. Em dezembro de 164 a.C., foi capaz de derrubar o altar de Zeus e reconsagrar o templo. Antíoco aparentemente subestimou a força do movimento assediano, que estava por trás do sucesso em manter uma organização independente no estado da Judéia por cerca de um século. Antíoco, ele teve que retroceder o trabalho todo feito dele, porque Judas Macabeus, o que ele fez? Ele trouxe de volta o sacerdócio original para o templo. Ele trouxe para os restos, para o que sobrou do que Antíoco tinha destruído, ele traz a estrutura para o templo e os livros que ele havia reservado novamente, segundo a história. Então a liturgia volta a funcionar corretamente. A liturgia separada pelo Criador lá no Êxodo, Levíticos, na lei, enfim. Então, essa é a estrutura que eu gostaria que vocês entendessem e que vocês pesquisassem, fizessem suas próprias pesquisas. Que havia um cânon, ou seja, livros considerados sagrados separados pela estrutura dos hebreus, e agora outro cânon é feito a partir do judaísmo. Dentro dos termos históricos e arqueológicos a gente encontra isso facilmente. Aqui nós vamos ver a estrutura do cânon. A Mariane vai fazer a leitura do comecinho. Cânone bíblico ou cânone das escrituras é a lista de textos religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. A palavra cânone vem do termo grego régua ou vara de medir. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras, mas Eugene Wirik considera que a ideia é derivada do judaísmo. Exato. Então, as bibliotecas que foram separadas por cada povo está segundo a crença de cada comunidade. Então, quando um livro, mesmo que fosse sagrado, não fosse de encontro à crença daquela comunidade, aquele livro era retirado do cânon. Os judeus fizeram isso, os cristãos fizeram isso. Nós já mostramos, se você não leu, não assistiu ainda a série de vídeos, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, é muito importante você assistir para entender melhor o que estamos falando aqui. Agora nós vamos falar sobre o cânon judaico. Leia pra gente, por favor, Mariane. O judaísmo rabínico conhece os 24 livros do texto. Reconhece os 24 livros do texto massorético, comumente chamado de Taná ou Bíblia hebraica, como autorizados. Os estudos modernos sugerem que os mais recentes escritos são os livros de Jonas, Lamentações e Daniel, que podem ter sido compostos ainda no século II a.C. Fontes rabínicas sustentam que o cânon bíblico foi fechado após o fim do Galut Bavili, exílio babilônico. O livro de Deuteronômio inclui uma proibição de adicionar ou subtrair que pode ser aplicada ao próprio livro, isto é, um livro fechado, uma proibição contra futuras edições de escribas ou as instruções recebidas por Moisés no Monte Sinai. Então, já está na lei a orientação proibindo acréscimos de outras informações. Embora as comunidades foram juntando bibliotecas, mas está expressamente proibido aqui a lei. Por quê? Porque senão vira bagunça, igual o pessoal faz hoje. Ah, mas lá em Paulo fala isso sobre a lei e aquilo outro. Olha, se o Criador mudou, deveria ter sido apresentado. Você imagina você encontrar dentro da Escritura a Bíblia a seguinte referência. Escritura, qualquer parte da Escritura, de qualquer comunidade, você encontra dito assim, olha, fala ao povo para não comer carne com sangue. E aí depois, isso um profeta, isso um cânon fechado, uma lei fechada, que a própria lei diz para não ser acrescentada nenhuma ordenança diferente.
tá? O pessoal que fica com esses comentários, com essas ilusões, são pessoas que não conhecem a Escritura. Nem a biblioteca judaica, nem a biblioteca cristã e nem a biblioteca, muito menos a biblioteca de Qumran. Não conhece nada. Tá? Então, essa filosofia, eu costumo dizer que é filosofia de boteco. Sentou dois camaradas lá, triste da vida, não sabia o que ia fazer porque não estava entendendo mais nada, tomaram as cachaças e chegaram assim. Não, Paulo diz, está dito. Paulo não recebeu ordem nenhuma para mexer no cânon. Não está escrito isso em lugar algum. Então, chega de churumelas, chega de conversinhas, lei é lei. E se o Criador é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda. A menos que você se identifique com aquilo, né? Mas eu e minha casa, nós vamos ficar com aquilo que foi ordenado, tá certo? Você pode aceitar, né? Ah, eu quero fazer parte da comunidade cristã. Comunidade cristã é da descendência de Abraão. Não. Não, nós vamos mostrar para vocês aqui. Ah, eu quero fazer parte da comunidade judaica descendente de Abraão. Não. Não. A descendência de Abraão recebeu uma lei específica, recebeu uma liturgia específica. Não tem calendário aleatório, não tem calendário parcial, é um único calendário, tá certo? Não tem liturgia parcial, é única liturgia. Eu não posso acrescentar lua na liturgia, eu vou mostrar aqui. Nós vamos mostrar todos os detalhes. Então está aqui um detalhe que não podia passar em branco nesse vídeo, tá certo? O Criador deu a sua orientação, é para seguir ela. Agora, você quer fazer um comentário? Não, eu queria ler a respeito de Eclesiástico, porque tem levantado aí pessoas que estão defendendo esse livro de Eclesiástico. Entende? Pode ler. Posso ler? Eclesiástico fornece evidências de uma coleção de escrituras sagradas semelhante às partes da Bíblia hebraica. Semelhantes, ok? O livro, que data 180 a.C. e não está incluído no cânon judaico, inclui uma lista de nomes de figuras bíblicas, de 44 a 49, na mesma ordem que é encontrada na Torá e nos Neviim, profetas, que inclui o nome de alguns homens mencionados nos Ketuvim escritos. Como base nessa lista de nomes, alguns estudiosos conjecturaram que o autor Yeshua ben Sirá teve acesso e considerou autoritários livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jó, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Sua lista inclui os nomes de Ruth, Cântico dos Cânticos, Esté e Daniel, sugerindo que as pessoas mencionadas nessas obras não se enquadravam nos critérios de sua lista atual de grandes homens, ou que ele não tinha acesso a esses livros, ou não os considerou autoritários. No prólogo da tradução grega da obra de Ben Sirá, seu neto, datado de 132 a.C., menciona a lei Torá e os profetas Neviim, bem como um terceiro grupo de livros que ainda não foi nomeado como Ketuvim. O prólogo simplesmente identifica o resto dos livros. É porque dentro desse livro há uma menção a outra liturgia. A outra liturgia de calendário, principalmente em relação à lua. Exato. A contagem, né, de semanas, meses através da lua. Mas de acordo com a história, né? Nós vamos mostrar a diferença. E você tem que entender uma coisa. Ah, mas então a gente só vai ler os livros que falam sobre que falam contra a lua? Não, não é isso. Você precisa de conhecer as comunidades, comunidade judaica, comunidade cristã, comunidade de Qumran, para você identificar e colocar na sua experiência pessoal para você chegar à sua conclusão. É o que nós temos feito aqui. Aqui está o calendário judaico, Maliane. Fale sobre ele para nós, por favor. O calendário judaico se baseia nos movimentos da lua e do sol, sendo, portanto, um calendário lunisolar. Dessa forma, os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Portanto, os anos podem variar de 12 a 13 meses, com 29 ou 30 dias. Então, os anos nesse sistema são 11 dias mais curtos em relação ao calendário gregoriano, que é o mais utilizado no mundo. A fim de regular essa diferença, eles criaram anos bissextos, que de tempos em tempos incluem um mês. São no total 7 anos bissextos em 19 anos e ocorrem no 30º, 6º, 8º, 11º, 14º, 17º e 19º ano desse período. Quando os gregos vieram para Jerusalém, eles trouxeram um costume antigo babilônico e egípcio também, de observar a lua dentro do calendário. Então, literalmente, eu não estou falando aqui, eu estou mostrando para vocês detalhes pequenos, mas vocês podem se aprofundar, eu até incentivo a se aprofundar nesses detalhes, para você conhecer a história do calendário e não segui-lo
por tradicionalismo, você vai perceber que eles introduziram isso. Por quê? Porque os gregos na época estavam imperando. E eles sabiam que aqueles que não fizessem essa junção iriam morrer. Nós lemos lá em cima. Porém, alguns fiéis permaneceram seguindo a orientação litúrgica dada por Arão e a sua descendência. Seguindo em frente, nós temos o cristianismo primitivo. Nós vamos fazer uma menção aqui pequena sobre isso. Leia pra gente, Mariane, por favor. A igreja antiga utilizava o Antigo Testamento, especificamente a Septuaginta. A Septuaginta, lembrando que é uma versão grega, é uma cópia grega encomendada pelo Império Grego na época para a Biblioteca de Alexandria, contendo a versão grega já incluindo Lu e uma série de coisas. Entre os falantes do grego, os apóstolos não deixaram um conjunto definido de novas escrituras e o Novo Testamento se desenvolveu ao longo do tempo. Textos atribuídos aos apóstolos circulavam livremente entre as primeiras comunidades cristãs. As epístolas paulinas já circulavam de forma conjunta no final do século I. Justino Marte, no início do século II, menciona as memórias dos apóstolos, que os cristãos chamaram de evangelhos, e que eram consideradas tão autoritativas quanto o Antigo Testamento. Então, eles começaram a juntar as cartas que não faziam, veja bem, que não faziam parte das ordenanças. São cartas, certo? Que não faziam parte das ordenanças. Eram observações de pessoas distintas fazendo observações sobre costumes de povos. Carta aos Hebreus, carta aos Romanos, cartas, certo? E eles fecharam, junto com o cânon que já existia, eles fecharam, não estou dizendo aqui que o Novo Testamento deve ser abolido, longe de mim dizer isso, eu só estou mostrando a diferença de compreensões, correto? Então, a igreja, o cristianismo, iniciado por Constantino iniciou o cristianismo, romano, o que ele faz? Já explicamos isso em outro vídeo, só vamos resumir aqui bem breve. O que ele faz? Ele agrega, aceita junto com o início dessa comunidade cristã, alguns livros que não vão contra as suas crenças. É óbvio, forma uma biblioteca cristã. Dentro da biblioteca cristã existe um novo calendário litúrgico, aonde é feita a adoração ao Criador. Assim como os judeus possuem um calendário litúrgico para adorar o Criador, os cristãos também possuem. O calendário gregoriano é um calendário solar, ou seja, está baseado no movimento da Terra ao redor do Sol. Fora da Bíblia. Sim. Possui 365 ou 366 dias se for ano bissexto. O ano é dividido em 12 meses, dos quais 4 têm 30 dias, abril, junho, setembro e novembro. E 7 têm 31 dias, janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. O mês de fevereiro tem 28 dias, ou 29 se for ano bissexto. Dessa forma, o ano fica com 366 dias em vez de 365. Os anos bissextos são aqueles múltiplos de 4 e 400, mas que não são divisíveis por 100. O calendário possui 52 ou 53 semanas, cada semana tem 7 dias e o primeiro deles é o domingo, embora possamos considerar a segunda-feira porque esse é o primeiro dia útil. Então você vê que a estrutura toda litúrgica de adoração já não existe nem o sábado mais, né? Na verdade a palavra descanso é substituída pelo sábado. Sim. Então a estrutura toda é modificada. Isso tudo é completamente natural. Nós não estamos criticando aqui esse ou aquele calendário ou dizendo esse ou aquele, mas nós estamos trazendo clareza para que você, que tem vontade de seguir o cristianismo, siga conhecendo a organização, o seu tradicionalismo. Você que tem vontade de seguir o judaísmo, siga, mas seguindo a sua tradição, o seu tradicionalismo. Conhecendo, sabendo exatamente onde você está pisando e o que você está defendendo. Não falando assim, eu vou seguir o calendário cristão porque o calendário cristão é da primeira igreja, é a igreja verdadeira. E é o calendário mais seguido no mundo, algo do tipo, né? Ou eu vou seguir o judaico porque os judeus, Jesus era judeu. Não, Jesus já não era judeu e Jesus não era cristão. Aliás, Jesus era. Mas o personagem lá que eles colocaram, né, o personagem que eles deram um nome novo, Jesus,
ele é completamente cristão, é óbvio, né? Agora, o personagem do contexto escriturístico hebreu, o nome dele não é esse, e nem esse é o personagem também, é outra estrutura. Um detalhe que eu gostaria de comentar aqui a respeito dessa última frase aqui. Embora possamos considerar a segunda-feira, porque esse é o primeiro dia útil. Hoje, quando você conversa com uma pessoa cristã, ela considera o domingo parte do final de semana. Exato. Ou seja, para ela, descanso. Para ela a segunda-feira, que é até difícil de entender, porque a palavra segunda vem de dois, né? Segundo, dois, né? Eles consideram a segunda-feira o primeiro dia de trabalho. E o domingo passa a ser o 7º dia da semana. Exato. Que é o descanso. E eles dizem que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Isso. Sendo que eles nem sabem. Isso, e passa a ser o descanso para eles, né? Ou qualquer outra coisa, não sei o que eles dizem por aí. Então é só um detalhe, né? Inclusive existem alguns calendários gregorianos que a semana ela começa na segunda-feira e termina no domingo. Ou seja, o descanso do Criador, que é o 7º dia, acaba sendo esquecido e transformar esse 7º dia num 6º dia semanal. Inclusive o Jesus não ressuscitou no domingo, tá? Isso. A gente já provou em outros vídeos, assista. Agora nós vamos falar sobre a outra biblioteca, Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950. Foram compilados por uma doutrina de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran no século II a.C. até aproximadamente 70. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto o livro de Esther e o livro de Neemias. Então, dentro desse contexto aqui, depois você pode fazer a sua pesquisa mais ampla, eu quero que você entenda que é o achado arqueológico mais antigo das escrituras, tá certo? Todos os livros que tem nas escrituras praticamente estão aqui, certo? Todos os detalhes, inclusive com detalhes maiores, né? Bem mais conservados. E por que é chamado de manuscritos? Porque foram feitos à mão. Manuscritos. Exato. Então, apesar do achado ser recente, né, é contemporâneo a nós, mas os livros são mais antigos do que o cânon utilizado utilizado pelos cristãos, pelo cristianismo, né, que vem da Septuaginta e tudo mais. Eu quero mostrar para vocês quais livros foram encontrados lá. Eu vou passar aqui bem rapidinho, depois você pode conferir, você encontra essa lista na internet, tá? Mas tem o livro de Gênesis, nas cavernas que foram encontradas, os versículos que foram encontrados, os capítulos também. Como é fragmento, como um pouco se perdeu, então eles juntaram as partes. Isso demora, é natural demorar, né? Aí depois vem o livro de Êxodo, existem os fragmentos de Êxodo. Então todos os livros que nós conhecemos também foram encontrados na biblioteca de Qumran. Eles julgam ser dos essênios, mas na verdade, a gente percebe que os fatos mostram que essa biblioteca vem sido guardada através de um tradicionalismo hebreu, né? Alguns acreditam que era um sacerdócio zadoquita, né? Que é criticado pelos judeus porque julgam os judeus ser um sacerdócio apócrifo que introduziu, mas a história mostra completamente ao contrário, né? Nós já mostramos isso também. Então a lista ela é muito ampla e muito vasta, você vai encontrar praticamente todos os livros aqui, certo? Com alguns outros que fazem parte da biblioteca, também conhecidos como livro de Jubileus, livro de Enoque, e é por isso que eles chamam esse calendário que nós vamos mostrar agora para vocês aqui, de calendário de Enoque, mas na verdade é o calendário celestial e nós vamos mostrar para vocês por quê. Dando sequência aqui, nós pegamos um artigo de setembro de 2020, eu coloquei aqui até a autoria para a gente ter referência de onde foi retirado, tá? Como eu não tirei de nenhuma enciclopédia, a referência de Café Torá. É um canal do YouTube e o camarada está lá em Israel, né? Em Jerusalém, né, Mariane? Sim, Jerusalém. O rapaz, e ele trouxe algumas informações aqui interessantes. A Mariane fará a leitura. O calendário de Qumran e o calendário de Enoque,
parecem se assemelhar em diversos aspectos, tanto em suas bases quanto no fato de que ambos caíram no desuso após a queda do templo em Jerusalém no ano 70 da Era Comum. Exato. Na destruição do templo, ele está comentando aqui que caiu em desuso. Muitos calendários bíblicos têm sido propostos para tentar definir os ciclos semanais, mensais, sazonais e anuais, mas todos eles são discutíveis e todos saíram de uso, com exceção do calendário judaico atual e o calendário gregoriano, que não é bíblico, mas é usado pela maioria dos países ocidentais e orientais para marcar as estações e celebrar as festas. Existem cerca de 20 textos diferentes de Qumran que tratam de um calendário solar de 364 dias. Cerca de 20 textos diferentes. Eles são muito fragmentados, então o calendário não é completamente compreendido. No entanto, é significativamente diferente do calendário lunar babilônico que rege no judaísmo em nossos dias. Opa, um camarada de lá mencionando que o que rege no judaísmo nos dias dele é um calendário lunar babilônico. Isso nós já falamos, né, Rogério, em vários vídeos. O calendário babilônico evoluiu para o calendário hebraico de 354 dias em suas variações, como é conhecido hoje. O calendário dos pergaminhos de Qumran dividia o ano em 4 trimestres e registrava os dias de festa na comunidade Yahad, a seita judaica de Qumran. As festas eram fixadas no ano solar e, portanto, ocorriam em dias diferentes daqueles indicados no calendário babilônico. Muitos dos textos são listas de turnos semanais ou cursos de serviço no templo para as 24 famílias sacerdotais conhecidas como Mishmarot HaKehunah. Deve ser isso. Mais ou menos isso. O ano era composto por 12 meses agrupados em trimestres. Cada trimestre contém 3 meses, 2 de 30 dias e 1 de 31 dias, ou seja, 91 dias ou 13 semanas cada trimestre. A tabela a seguir mostra um trimestre do ano. Os nomes dos dias são fornecidos apenas para facilitar a compreensão. Além do sábado semanal, os outros dias eram meramente contados nos textos do calendário. O ano em cada um dos seus trimestres começa no mesmo dia. O 4º dia da semana, quarta-feira para nós. Este foi o dia em que o sol foi criado em Gênesis capítulo 1, verso 14 a 18. Então aqui existe um comentário, tá? Aqui os meses 1, 4, 7 e 10 são assim. Os meses 2, 5, 8 e 11 são assim. Nessa ordem, isso. E os meses 3, 6, 9 e 12 são nessa assim. Ordem. Nessa Isso. ordem, né? Então você tem os que começam pela quarta aqui, tá certo? Você tem todas os que começam... as quartas, Isso. todas as quintas, todas as sextas. Exato. No caso, as datas, entende? As datas. Então, e nós vamos mostrar para vocês, né? Nós temos apresentado esse calendário. Nós montamos esse calendário, que não é muito difícil, basta você encontrar o alinhamento solar o sinal, no céu, né? O sinal solar indicando quando que vai encerrar e iniciar o ano. E nós estamos disponibilizando ele gratuitamente pelo grupo nosso no Telegram e no WhatsApp, tá? O pessoal que está por lá já recebeu. O ano iniciou no último 4º dia da semana, né? Hoje é um descanso. Então, sim, inclusive hoje é dia 4. Dia 4 aqui. Dia, né? 4, data 4 do calendário celestial. Ô, Rogério, por que vocês colocaram o calendário gregoriano aqui junto, pequenininho aqui em cima? Porque o pessoal que está chegando tem dificuldade de encontrar qual dia da semana, tá? Isso. Então, para facilitar, nós mantivemos aí incluídos. Todo esse calendário está pautado dentro da estrutura de Qumran. Se você vê em outro canal escrito assim, olha, eu apresento aqui para vocês o calendário de Enoque, que tem a lua, gente, não é o calendário de Enoque. Não. Nós vamos mostrar detalhes aqui para vocês, nós já temos mostrado. Eu respeito, se você quiser seguir determinada comunidade, siga, mas o calendário não é de Qumran, de maneira nenhuma, não existe isso. Do que tem à disposição no espanhol e no português, nós estamos vasculhando há tempo e não encontramos nada pautado na lua. Aí o pessoal fala assim, não, de vez em quando, dá uma olhada aqui nesse vídeo, fala sobre a lua, o relógio é interessante. Não, não tem. Nós estamos observando, a nossa etapa agora de trabalho é procurar compreender, né, essa situação do deslocamento de 4 anos que o Sol oferece ali observando o marco.
tá? Nós estamos tentando compreender esse detalhe e tentando encaixar o ciclo solar, que é de 365 dias mostrados em Enoque, e um quarto, nós estamos tentando fazer essa compreensão. Esse ano nós esperamos chegar ao alinhamento solar, né? Deixamos o calendário pronto a partir da visão que tivemos do Stellarium, que é um equipamento que nós não temos aqui de observação, mas que é disponibilizado através do programa. Nós chegamos a essa conclusão, montamos o calendário. Deu o sinal do Sol aqui, nós lançamos ele conforme o sinal do Sol. Isso, eu gostaria de fazer um comentáriozinho. Isso, Rogério, põe aí no dia 1. Dia 1. Isso, data 1. Aí está escrito de azul assim, entrada no portão 4, ok? Entrada no portão, o dia 1º do ano é o momento em que o Sol entra no portão 4. Mas aqueles que defendem a Lua como início de contagem, defendem uma parte que está escrita lá em Enoque, uma parte de Enoque que está escrita assim, que quando a Lua entra no 4º portão, juntamente com o Sol, na primeira parte do Sol, começa uma contagem lunar. Exato, está escrito exatamente assim. A contagem é lunar. Só que uma contagem lunar. Lá está escrito na primeira parte do Sol. Primeira parte dele, que seria no caso o Sol. Então o Sol, ele está na primeira parte da contagem. Ou seja, não é todos os anos que a Lua vai coincidir com o Sol no dia dessa data aqui, ó, do dia 1. Tá vendo aqui? Dia 1. Esse ano, né, coincidiu do ano iniciar juntamente com a lua nova, né, que é aquele momento que a lua, né, tá naquela transição, né, que ela tá escura ainda, mas ela vai começar a crescer. Então coincidiu de estar a lua nova juntamente com o Sol entrando aqui nesse 4º portão. Mas não vão ser todos os anos que vai acontecer isto. E eu não posso esperar chegar a lua nova para poder começar a contar. Porque essa contagem inicia aqui, ó, no 4º dia da semana. Se a lua nova cair no 5º, no 6º, no 2º, no 1º dia, eu não posso considerar como início de mês só porque ela tá nova. Eu preciso olhar o sinal solar, porque Enoque diz muito bem que a primeira lei das luminárias é o Sol. Exato. Os outros luzeiros vêm depois na contagem, eles acabam se encaixando juntamente com o Sol nessa contagem. Então vai acontecer que, ano após ano, vai chegar o dia 1º do ano com o alinhamento solar ali na entrada no 4º portão, e a Lua pode estar em qualquer outra fase. E não especificamente na lua nova, mas vai chegar o momento que ela vai entrar na lua nova e que vai estar dentro do 4º portão, porque esse 4º portão leva 30 dias para o Sol sair dele. É um espaço de tempo que leva 30 dias, não é um dia que o Sol entra no 4º portão, são 30 dias. Dentro desses 30 dias acontecem todas as fases lunares. Entende? Então pode ser que ela entre nesse portão estando crescente, decrescente, cheia ou nova. E aí agora tá surgindo umas comunidades novas, né? Isso, tá surgindo... Pessoal, nada de novo. Não. O pessoal pegou hábitos velhos, né? Como disse o rapaz ali em cima, Isso, babilônicos, usando a lua como base para o mês, que é um costume babilônico. Ficou claro? Babilônico. Não, então nós usamos aqui. Se não tiver claro, volta o vídeo lá naquela parte e leia o que está escrito lá. E pesquise, você precisa pesquisar. Isso. Então nós estamos apresentando aqui um calendário baseado em Qumran. Aqui tem uns cortezinhos que nós fizemos da Caverna 4, dos Salmos, né? O que está escrito ali, Mariane? Na Caverna 4 está escrito assim, Cântico do Holocausto do primeiro descanso, primeiro Shabat, está escrito ali. No 4º dia do primeiro mês. Então tá aqui, ó. O primeiro descanso, o primeiro Shabat do ano, colocado Shabat lá, né? Isso. É no 4º dia do primeiro mês. 4º dia do mês 1. Exato. Cântico do Holocausto do 6º Shabat, no 9º dia do 2º mês. Nós não colocamos o 2º mês aqui, mas para quem recebeu o calendário pode conferir que tá tudo organizadinho. Que no 2º mês, né, existe um Shabat lá, que descanso. Seria isso, que seria o 9º Shabat. Cântico do Holocausto para o 8º Shabat, no 23º dia do 2º mês. Exato. E o outro, Cântico do Holocausto do 12º Shabat, no 20º
Se eu não me engano, Rogério, aí no caso... Esse aqui tá... Isso, aí seria 21º dia do terceiro mês, tá? Houve um erro de digitação, ok? Mas vocês podem conferir. Para o mestre do cântico, para o holocausto do 7º Shabá, no 16º dia do mês. Então vamos só fazer uma recordação. Foca no que eu vou falar aqui para você, não viaje em nada agora e foca no que eu vou te falar. Imagine que determinada comunidade escolheu esse dia aqui como um sábado por causa do sinal lunar. Se eles escolheram, por que que essa comunidade aqui colocou o primeiro dia do sábado do ano no 4º dia do primeiro mês? Na quarta data, gente. Exato. É data. Olha só, existem dias semanais e existem datas. Não confundam dia com data. Exato. Os dias semanais. Mostra aqui os dias semanais, Rogério. Primeiro dia. Lá em cima. Isso, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ali, naquele documento de Corã, está dizendo que a data de número 4 ia cair no 7º dia semanal e o pessoal, do calendário. E o pessoal de uma comunidade celebrou um descanso, olha só, um descanso no primeiro dia do mês. Como assim? Isso. Sendo que toda a literatura fala que o Criador criou como observação os luzeiros no 4º dia do mês. Como? Certo? Então vamos prosseguir aqui. Nós temos uma menção no livro de Enoque que faz parte dos achados de Qumran, bem clara, bem direta e objetiva. Que está escrito no capítulo 2, verso 8, Mariana. No 4º dia semanal, fez o sol, a lua e as estrelas e pô-las no firmamento do céu para que resplandecesse sobre a terra para o governo do dia e da noite, para fazer distinção entre o dia e a noite, entre a luz e as trevas. O Criador deu o sol como grande astro sobre a terra para indicar os dias, as semanas, os meses, as festas, os anos, os sábados, os jubileus e todos os períodos dos anos. E este fez separação para a prosperidade entre luz e trevas, para que prospere tudo aquilo que germina e cresce sobre a terra. No 4º dia fez essas 3 coisas. Então, até grifamos aqui. E o Criador deu o sol como grande astro sobre a terra para indicar. Foi acrescentado dias, aqui, né? Porque supostamente não tem lá no não texto. Tem, tá? Mas para os dias, as semanas, os meses, as festas, os anos, os descansos, os jubileus de cada 7 e os períodos dos anos. Então é o sol, tá? Ficou bem claro, nós já mostramos isso em outros vídeos. Aqui em Jubileu 6, capítulo 6, nós encontramos a seguinte informação a respeito de Noé. Depois, nós já mostramos aqui de Abraão, nós já mostramos de Moisés, mas vamos ler a de Noé hoje. Os dias da comemoração e os dias oportunos são no início do 1º, do 4º, do 7º e do 10º mês. As 4 repartições do ano são escritos e estabelecidos para testemunho eterno. Então, são as 4 cabeças dos meses, do 1º mês, do 4º mês, do 7º, do 10º, onde muda as 4 estações do ano. E é exatamente no 4º dia semanal que tem essa mudança. Com certeza, nós mostramos isso aqui através do vídeo que nós colocamos lá, o alinhamento solar no leste celeste, observado através do Stellarium, que é outro programinha que nós estamos observando a sua veracidade. Noé os estabeleceu para si e para as gerações futuras como dias de festa, porque teve neles recordações. No início do 1º mês foi-lhe dito que fizesse a arca, e nele a terra secou, ele abriu e viu a terra. No início do 4º mês fechou-se a abertura das profundidades do abismo inferior. No início do 7º mês abriram-se as aberturas de todos os abismos da terra, e as águas começaram a descer no abismo inferior. No início do 10º mês apareceram os cimos dos montes, e Noé alegrou-se. E por isso ele os fixou para si mesmo como dias de festa, para comemoração nos séculos. Não dias de descanso. Dias são de festas, não confunda. Comemorações. E assim eles são estabelecidos, e assim se elevam sobre as tábuas dos céus. 13 semanas, uma das quais de uma outra é a comemoração. Da primeira à segunda, da segunda à terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas, e todas formam um ano completo. Assim foi estabelecido e esculpido sobre as tábuas dos céus, e não há passagem do 3º e 1º ano. Não deixe de ouvir o que eu vou te falar. Coloca bem juntinho do seu ouvido para você compreender
O que eu quero dizer, para você compreender o que eu estou falando agora, eu quero que você ouça com muita atenção o que eu vou te explicar. Os calendários litúrgicos apresentados pelo Criador aos povos sequentes a Adão, Noé, Abraão, Moisés. O calendário litúrgico está baseado nos posicionamentos dos filhos da promessa. Não é ao meu bel prazer. Um líder de uma comunidade, seja ela judaica ou cristã, não pode alterar o calendário litúrgico. É isso que nós estamos tentando apresentar, é isso que nós estamos tentando mostrar. Agora, por tradicionalismo, se você se sentir bem em seguir esses calendários litúrgicos, tudo bem, fique à vontade, é o seu desejo. Mas nós preferimos seguir aqui e apresentar e procurar entender, o que não é muito fácil, porque como vocês viram, nem tudo que foi encontrado lá em Qumran está traduzido, procurar entender esse calendário litúrgico celeste. Não é um calendário forjado por mãos humanas ao bel prazer. Então aqui nós temos também Jubileus capítulo 45, verso 15. Adormeceu com seus pais e foi sepultado na gruta dupla da terra de Canaã, junto de Abraão, seu pai, no túmulo que tinha escavado para si mesmo na gruta dupla do território de Hebrom. E entregou a Levi os seus escritos e os de seus pais, para que os guardasse e renovasse até hoje para seus filhos. Então, aqui está a história de Israel, de Jacó. Jacó faleceu e ele entregou para Levi. E Moisés disse que Levi seria o responsável por levar a liturgia da lei, a liturgia das celebrações e tudo mais. Está tudo aqui, não existe dúvida. Eu sei que nunca ninguém te apresentou isso, é por isso, nós vamos apresentar outros detalhes, não saia daí. É por isso que nós estamos dizendo, pessoal, olha só, eu acho incrível. Às vezes alguém manda um vídeo pra gente de outro canal e eu acho um absurdo. É tanta mentira, eu sei que algumas pessoas estão sinceramente enganadas. Algumas pessoas estão inocentes ali no erro e no engano. Mas você vê lá 1.000 visualizações, 2.000 visualizações, 3.000, tantos likes. E nós estamos apresentando aqui algo cientificamente provado, algo dentro da literatura, e estamos provando. Eu não sei se as pessoas têm medo de divulgar. Eu não sei se as pessoas têm medo de mostrar e medo de curtir. Porque às vezes, por pequeno que seja, nós temos lá no nosso vídeo, lá 100 visualizações. Você tem medo de curtir e se tornar responsável pelo que viu? É assim que funciona, meu amigo, minha amiga, é assim que funciona. Uma vez que você viu algo com clareza, você tem a disponibilidade de seguir ou não. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos os donos da verdade. Não, nós estamos apresentando os fatos. E os fatos, em nossa experiência pessoal, nós estamos percebendo que são verdadeiros. Então até um irmão colocou essa semana lá no canal, eu não consigo entender como que um assunto tão claro não tem visualização e não tem curtida. Realmente é o que tem acontecido, né? E vídeos como nós estamos apresentando aqui, não chegam às pessoas. Eu vou mostrar para você agora no Estelar, nós já terminamos aqui o slide, depois eu vou disponibilizar no grupo, tá? Para quem está lá no Sobrevivência, vai receber o PDF. Então, eu vou mostrar para você no Estelário como que funciona esse relógio do ciclo diário. Do ciclo diário. Não tem outra forma de ver. E vou mostrar para você também que acha que é de 12 horas, que não é de 12 horas. Não é, nunca foi. Eu já havia deixado o Stellarium aqui aberto para facilitar para a gente. Eu posso avançar no tempo, tá? Mas eu coloquei aqui a data dia 25, tá certo? Aqui, ó, 25/3, calendário gregoriano. É óbvio, nós vamos usar esse calendário porque o Stellarium é pautado nos dias dele, tá certo? Então, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Eu vou colocar a linha do horizonte para você ver que o sol não nasceu ainda. E eu vou apagar a linha do horizonte. Então lá, aqui nós temos o leste. Mostra para eles que o horário é de 4 horas da manhã. Isso. Vamos para 5? Vamos para 5. Aqui então eu vou colocar a linha do horizonte. Ó, o sol vem vindo aqui, tá vendo? O sol está vindo aqui na linha do horizonte. Então quando eu coloco eu coloco aqui
para facilitar para vocês, eu vou colocar aqui o Sol passando ali pelo leste imaginário, tá? Tá aqui. Então eu vou adiantar. Eu quero que você observe aqui, ainda está muito fraco, mas vai ficar melhor a cor. Eu quero que você observe um círculo natural aqui em todos os luzeiros que o Criador fez para computar o tempo. Então observe, ó, eu vou adiantar as horas, tá certo? Observe aqui que o Sol, se eu andar com ele um pouquinho aqui, ó, observe, ó, eu estou andando com o Sol um pouquinho aqui na hora, aqui em cima, e ele vai passar pelo leste, né? Nós temos uma linha do Equador Celeste, mostramos em outro vídeo aqui para vocês. Aliás, nós mostramos, né, Mariane, mostramos sim a Órion, né? Como o alinhamento celeste. E aqui eu vou, ó, o Sol chegou no leste. Eu vou ampliar para você ver que ele está chegando aqui, ó. Tá vendo? O Sol chegando lá no leste. Tá? Ele não vai estar alinhadinho porque já passou do dia do alinhamento. Certo? O ano já está em andamento. Mas ele está próximo. Olha lá, ó, a bolinha dele aqui no canto. Tá vendo? Ó, ele vai passar do lado. Tá. Então, só para você entender, aqui eu vou voltar com o leste aqui no centro para ficar fácil a compreensão. Vou reduzir ao máximo e vou tirar essa claridade aqui para você ver completo. Perceba que aqui forma um círculo, uma redoma circular. O 8 que o céu vai fazer, que o Sol vai fazer. Observe como que ele vai seguir comandando o início do ciclo. Eu não posso... aqui fica o portal. Né? A escritura diz que o portal fica no leste, tá? Eu não posso te dizer exatamente onde está aqui, mas ele está no leste. E ele está dentro do quarto portão, correto, Mariane? Quarto portão celestial, quarto portão celestial. Então, ele vai fazer o processo, ó, observe aqui em cima que é 6 horas, tá? Olha só, fica olhando ali no relógio. Olha só, fica olhando, eu vou adiantar. Ó, olha lá, desenrolando. Passaram-se o quê? 12 horas. 12 horas, metade do dia. Ele vai voltar ao normal, que ele desenrola de novo. Mais 12. Opa, eu passei um pouquinho aqui, ó. Tá observando isso? Então, esse foi o ciclo do Sol, de entrada e saída de um portão. Não tem dúvida sobre isso. É por isso que o Criador criou esse sistema litúrgico de marcação de tempo para ele averiguar, ó, no dia tal tá marcado, vai acontecer tal coisa. É assim que funciona o termo profético. Então eu vou adiantando aqui para você ver o movimento, como que é bonito. E já passamos pro dia 26, ó, pode ver. Isso, já é amanhã do dia 26, Exato, né? Vamos lá. Vambora. E eu vou adiantar aqui, olha só como que fica bonito, ó. Um dia... 2. Isso, 2 agora. 2, 3, vai se desenrolando, certo? Observe o relógio, ele abre e fecha, formando o 8 ali, né, perfeitamente. É lógico, conforme vai passando os dias, ele vai se distanciar aqui do leste, né? Mas nós já estamos no 31, eu estou avançando para você compreender. Ó, aqui, ó, isso, chegou aqui no Equador Celeste, no leste imaginário, o início, tá vendo? Ó? É o início do dia, tá vendo? Ó? Aqui por volta das 6 da manhã, ele vai passar, ó, deu metade, formou e a outra metade completou. Então, 12 mais 12 dão o ciclo completo dele aqui, em média, tá? Em média. E nós mostramos isso para você, eu vou passar mais um pouquinho aqui para você ver como que é bonito o ciclo solar entrando e saindo do portão. Então, ele completa metade do dia aqui, desenrolando isso aqui, ó, perceba, desenrolou, fechou outro, embaixo, tá? E ele tá pra lá. Aí agora que ele vai chegar, vai fazer... Chegou no final da parte clara aqui pra nós, tá? A parte escura, olha só. De novo, tá vendo? Já tá desenrolando de novo. Ó, a parte escura, vou voltar pra você ver. Ó, fechada a parte escura, ele vai abrir e fechar de novo com a outra parte, que é a parte clara.
Criador abençoe você e sua casa, eu espero que você tenha compreendido. Nós temos inúmeros detalhes ainda para colocar, vamos colocar em outros vídeos. Qualquer dúvida nós estaremos à disposição no nosso PV. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Vamos colocar aí gostei. Se você não gostou, se você achou que o vídeo não foi relevante, deixe seu comentário, nós queremos responder. Ele vai virar um vídeo também. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Até o próximo.